Querido aluno, querida aluna, seja muito bem-vindo ao Desenvolvimento Acadêmico Avançado de História. Eu sou o professor Cauê Kaique e em nosso encontro de hoje te faço um convite para juntos mobilizarmos discussões a respeito da temática o homem, a tecnologia, quem está à mercê de quem? Olha que interessante, a nossa aula de hoje ela se propõe a pensar nos adventos da nossa era, isto é, os adventos da geração na qual você, jovem do século XXI, vive, são basicamente fruto da tecnologia, fruto das conexões criadas pelo advento da internet, pelo advento das redes sociais, das múltiplas mídias que hoje existem e que possibilitam ao ser humano o caráter básico de se comunicar. Mas, por exemplo, temos no mundo contemporâneo a leitura de que, por exemplo, em muitos aspectos, como a imagem que a gente vai observar aqui denota, a ideia de uma família sentada à mesa, cada um com o seu celular. E aí, se de repente a gente afirmasse, a partir da observação desta imagem, por exemplo, que as redes sociais afastam as pessoas. Este questionamento, esta premissa, seria verdadeira ou falsa? Muito bem, seja bem-vindo à aula do desenvolvimento acadêmico em que traremos estas discussões para a leitura do campo das ciências humanas. Vamos pensar o seguinte. Um dos principais adventos que marca o final do século XX é que, lá na década de 90, surge a internet, a World Wide Web, que é aquele www que vem antes de qualquer endereço de internet acessado por nós, na contemporaneidade. Mas veja, na primeira metade do século XXI, na primeira década do século XXI, até os anos 2010, 2015, quando eram todos vocês ainda mais jovens do que hoje, era generalizado o entusiasmo do mundo pela internet. Veja que para gerações que hoje estão na casa dos 25, 30, 35, 40 anos, houve uma transformação muito abrupta no modo de se relacionar com a internet. Portanto, tem sido um grande advento. Pense que lá, no início dos anos 2000, a internet era discada, ela era extremamente elitizada. As pessoas frequentavam lan house para, por exemplo, conseguir acessar sites, e hoje os nossos smartphones fazem isso com muito mais velocidade, com muito mais praticidade, dando um outro caráter a esta sociedade, o caráter de uma sociedade diretamente influenciada e inserida no mundo da tecnologia. Entretanto, já na segunda década do mesmo século, por volta aqui dos anos 2018, 2019, até chegarmos aqui em 2020, ampliaram-se as preocupações a respeito dessa nova dimensão da vida humana, uma vida diretamente atrelada e condicionada à tecnologia. Você já parou para pensar, você jovem, entre 15, 16, 17, 18 anos de idade, o que seria da sua vida sem o advento da tecnologia? O que seria da sua vida sem o advento das mídias e redes sociais? Muito bem. Em uma época em que o computador deixou de ser apenas um instrumento do centro da atividade produtiva, do trabalho, e tornou-se também centro da vida social, intelectual e individual, é preciso refletir profundamente sobre esta relação, a relação entre os seres humanos e a tecnologia. Na essência dessas mudanças, destacaram-se as redes sociais, como, por exemplo, o Facebook, o Instagram, o Twitter, entre outras mídias que surgiram e, por exemplo, já se tornaram obsoletas, como, por exemplo, o próprio Snapchat. Essas mídias trazem para a sociedade uma nova forma de se relacionar. Portanto, há uma inserção na vida pessoal, afetiva, profissional, absolutamente marcante em como a segunda década do século XXI se configura. Ou seja, uma década em que há uma universalização do acesso à internet, a universalização do acesso às mídias sociais, em que tornou-se muito mais fácil dizer o que sente, dizer o que pensa, mas também houve diretamente consequências e impactos sobre a forma como o mundo se relaciona. Ao longo da aula de hoje, vamos, portanto, refletir acerca do impacto das mídias sociais, da tecnologia, na relação entre os indivíduos, pensando, por exemplo, fenômenos como o cyberbullying, ou ainda sobre o impacto dessas tecnologias no surgimento de diversos movimentos sociais. Veja, a intenção, todavia, não é levar a uma atitude ludista. Vou lembrar que o ludismo foi aquele movimento surgido na Revolução Industrial em que os homens destruíram a máquina. O
Muito pelo contrário. A nossa intenção é pensar a respeito da atitude ou da forma como nos relacionamos criticamente com as novas tecnologias. Para que, por exemplo, nada seja absorvido desta relação sem reflexão, sem criticidade. Vale ressaltar nesse sentido que a tecnologia não se cria sozinha. Portanto, ela não pode ser considerada boa ou má, pois o seu uso é o que lhe dará qualquer tipo de valor ético-moral. E, acima de tudo, como uma produção humana, é um advento do nosso potencial criativo. Portanto, vamos discutir, quando falarmos, por exemplo, sobre cyberbullying ou sobre utilizações teoricamente nefastas das mídias e da tecnologia, pensando que o seu caráter ético-moral ou o seu valor ético-moral se dá fundamentalmente do uso que o ser humano faz de uma das suas maiores invenções no século XXI. Para aprofundar essa discussão, vamos trazer a temática da indústria cultural para pensarmos o ser humano e a tecnologia no século XX e no século XXI. Veja, diante dessa situação em que, por exemplo, sabemos que a tecnologia é um advento da criação humana e sabemos que o caráter revolucionário é fruto do nosso potencial humano de criar, das nossas múltiplas potencialidades, buscamos entender, seja no espaço acadêmico, pedagógico ou midiático, o que pode e o que não pode ser substituído pelo trabalho humano. Quais os limites, perigos e benesses que a tecnologia pode trazer para a humanidade? Nesse sentido, são diversos os filmes, e o filme e a alegoria do cinema é uma alegoria muito emblemática, porque ao surgir lá no início do século XX, a sétima arte é uma representação midiática de uma nova forma do homem produzir cultura, produzir uma cultura industrializada que será consumida como produto cultural, indústria cultural. Tudo bem? Nesse sentido, então, são diversos filmes que, por exemplo, nos apresentam tal relação, a relação do homem e da máquina. Por exemplo, a saga Star Wars, ou a saga Guerra nas Estrelas, genialmente criada e dirigida por George Lucas, que se passa em uma galáxia fictícia, permeada por elementos futurísticos. O vilão da história, Darth Vader, é símbolo dos problemas típicos da humanidade. Por exemplo, em que observamos uma humanidade robotizada. Entende? Ele é uma espécie de robô desumanizado que não vive como gostaria, mas como lhe foi imposto. Luke Skywalker, por sua vez, representa a esperança da humanidade, apesar de todas as forças que buscam reduzir o homem a um número. Cabe ressaltar como exemplo o trecho em que Luke afirma: "Desligue o computador e confie em seus sentimentos." Nesse momento ímpar da saga cinematográfica, fica subentendida a ideia de que, não obstante a incrível força da tecnologia, o sentimento e a intuição humana são insubstituíveis. Podemos ainda recorrer a uma série de outros filmes um tanto quanto emblemáticos. Nós temos aí Minority Report, A Nova Lei, um filme que também questiona a substituição da tecnologia em relação à forma como o ser humano se relaciona e se imbrica culturalmente uns com os outros. Podemos aí apresentar também AI, inteligência artificial. Podemos citar filmes de Steven Spielberg, como filmes que tensionam problematicamente a relação entre homem e máquina, o próprio Blade Runner, além de uma série de outras obras do campo da produção humana, cultural, que tensionam a relação entre tecnologia e humanidade. Vamos pensar o seguinte, dentro dessa premissa, desse campo de análise, hoje, qual o papel que as redes sociais, que a mídia, que os elementos de comunicação em massa exercem na formação da sua opinião? De alguma maneira, esses meios de comunicação buscam embutir uma forma de pensar e sentir? Valendo-se de exemplos como esses que eu citei, estamos aqui buscando conceder ou construir uma discussão em que, na atualidade, existe uma discussão muito emblemática e um tanto quanto pontual a respeito da humanidade e a tecnologia. Nós podemos, por exemplo, sugerir que essas duas temáticas são temáticas que valem aí diversas reflexões. Vamos buscar aprofundar a nossa discussão a partir de agora, pensando, por exemplo, como as redes sociais estão inseridas nesse contexto, que envolve o indivíduo e a tecnologia. Sabe-se que, por exemplo, os filmes que eu trouxe aqui,
como exemplos emblemáticos, são filmes que denotam um caráter muito mais acentuado à humanidade em detrimento à tecnologia, porque concebem sempre a tecnologia como fruto das potencialidades humanas. A nossa proposta hoje é edificar qual é o papel pontual que a tecnologia deve exercer na formação da sua sociabilidade e que, por exemplo, aquilo que você sente, aquilo que te faz humano, isto é, a sua capacidade racional e a sua capacidade sensorial de estar inserido em um meio, colocam essas duas temáticas, a tecnologia e a humanização, em campos distintos. Mas não podemos esquecer, dentro dessa premissa de análise, que tudo aquilo que existe de advento tecnológico é fruto da potencialidade humana. Portanto, será que hoje a tecnologia exerce sobre o indivíduo um papel muito mais forte do que o indivíduo sobre a tecnologia, ao ponto de as relações humanas estarem condicionadas pelos fenômenos tecnológicos e midiáticos? Pensar agora em transformações na socialização humana a partir do papel exercidos pelas mídias sociais. No que diz respeito às mudanças que as redes sociais provocam nas relações entre os seres humanos, podemos notar inicialmente a fluidez ou a liquidez desses contatos. E aqui a gente importa a teoria do sociólogo Zygmunt Bauman. Sabe-se que a internet possibilitou uma forma de relação absolutamente nova, criando comunicação sem intimidade. Assim, é possível se comunicar com diversas pessoas por dia sem ter intimidade com nenhuma delas. Com grande rapidez, contatos se formam e se perdem. Portanto, observamos que no contexto da efervescência dessas mídias sociais, as relações humanas tornam-se líquidas, isto é, não tem mais a solidez que muitas vezes relações pautadas ou iniciadas por conexões sociais pessoais constroem. O paradoxo que as redes sociais nos apresentam é o paradoxo de nos tornarmos cada vez mais isolados, mesmo nos comunicando com um grande número de pessoas. Esse paradoxo não se refere apenas às relações humanas, mas também ao conhecimento. É comum, na era digital, ter muitas informações, mas pouco conhecimento. Em outras palavras, privilegia-se tanto no conhecimento quanto na amizade a horizontalidade, a verticalidade. Dessa forma, compete a nós refletirmos sobre algumas questões. Quais as consequências práticas desse isolamento e da horizontalidade? Isso tornaria os indivíduos mais manipuláveis, controláveis e individualistas? Provocaria um afastamento da vida social? O que ocorre na percepção de mundo de alguém que lê apenas título de notícias? Vale lembrar que, sendo o ser humano sociável por excelência, o isolamento e o enfraquecimento de vínculos podem representar um novo padrão de existência. Um dos aspectos críticos que podemos tensionar neste momento da aula é a tese de que nesse mundo de grandes avanços tecnológicos, de grande possibilidade de comunicação, seja ela horizontal ou vertical, entre os indivíduos, de um isolamento que muitas vezes, mesmo isolado, nos coloca em conexão com o mundo, o ser humano passa a entender que essas inovações determinam uma série de mudanças sociais, culturais, só que muito rápidas, que não permitem que o ser humano acabe por inculcar ou acabe por refletir sobre a ação que muitas vezes ele mecanicamente executa. Por exemplo, às vezes você apenas toma uma notícia pelo seu título, ou seja, você passa ali por um feed de notícias e vê lá o título de uma matéria, mas muitas vezes não se atê a ler a própria matéria. Entende? Falamos então sobre uma temática, sobre uma forma de discussão na contemporaneidade em que observamos que as relações humanas são relações humanas de desequilíbrio. Muitas vezes, e pela possibilidade, um tanto quanto inédita na história da humanidade, de nos comunicarmos rapidamente, de nos interagirmos tecnologicamente rapidamente, não pensamos e não, portanto, inculcamos os sentidos morais e éticos dessas relações. Desta forma, um filósofo lá da pós-escola de Frankfurt, já aí contemporâneo, chamado Heidegger,
ou Martin Heidegger, afirma que surge nesta sociedade o conceito da avidez de novidade, isto é, a possibilidade de compreender tudo sem ter se apropriado previamente de nada. Ou seja, uma vez que entendemos que em nossa era a informação vem pronta, não cabe a nós, sobre a visão do Heidegger, não cabe a nós, num aspecto crítico desta teoria, pensarmos, refletirmos a respeito da informação que recebemos. Cabe a nós apenas passarmos ela adiante. Ou seja, acabamos por não nos preocupar com a qualidade da informação, com a veracidade da informação que recebemos. No contexto dessa crítica, no contexto dessa leitura de uma sociedade que se ressignifica, observamos no contexto desta sociedade o surgimento da ideia de hiperexposição. Todos passam a carregar, a emitir e receber dados de maneira que emitir passa muitas vezes a ser sinônimo de existir. Em outras palavras, não basta ter uma viagem agradável, ler um bom livro ou ter boas ideias. É preciso vincular publicamente tais atitudes e pensamentos, para que assim possamos construir uma autoimagem sociável desejável. Entende? As pessoas hoje simplesmente não leem um bom livro e interiorizam aquela informação, mas compartilham em uma rede social. As pessoas hoje não veem uma bela paisagem e a contemplam, mas fazem um registro, tiram uma foto daquele momento e socializam com o mundo. E isso é muito comum na sociedade em que vivemos. Afinal de contas, se estabeleceu no advento de tanta tecnologia um padrão socialmente desejável. Zygmunt Bauman, o teórico que eu suscitei lá no início da aula, nos lembra em suas entrevistas como os jovens, ao criar um perfil nas redes sociais, escolhem a melhor foto que os apresentem. E as imagens que se tornam, para as pessoas que visualizam, mais atraentes e desejáveis. Estão tratando a si mesmos como mercadorias a serem vendidas. A era da tecnologia, a era da relação, de uma relação de franca expansão das potencialidades humanas a título do que podemos criar, também nos traz estas reflexões. A ideia de que muitas vezes, em uma mídia social primordialmente, nos coisificamos, nos tornamos mercadorias, que na medida em que somos mais seguidos, mais curtidos, não é? Ou mais elogiados, nos tornamos socialmente mais desejáveis. Volto, portanto, à pergunta característica ou temática desta aula. Homem e tecnologia. Quem está à mercê de quem no século XXI? Uma característica muito interessante, ou um apontamento muito interessante que surge das reflexões elucubradas em nosso encontro de hoje, é a ideia de que vimos até agora que as tecnologias, socialmente criadas primordialmente, elas alteram as relações interpessoais. Mas em muitos aspectos históricos, ou em muitas leituras históricas aí da última década, observamos que alguns movimentos críticos sociais também nascem das mídias sociais. Por exemplo, vale a pena você pesquisar, porque essa temática em si valeria uma outra aula, e fica aí de repente para um tema futuro do nosso desenvolvimento acadêmico, o papel das redes sociais na Primavera Árabe dos anos 2010. Ou ainda, no Brasil, por volta do ano 2013, os movimentos das chamadas Jornadas de Julho, que questionaram a partir do aumento do preço dos transportes, ou da tarifa dos transportes, uma nova forma de se manifestar politicamente a partir das mídias sociais. Vale aí, portanto, assistir ao documentário que eu vou indicar aqui na descrição, para posteriormente tecermos algumas discussões sobre a temática. Vale também pesquisar o surgimento do movimento Passe Livre, o MPL, e o movimento Brasil das redes sociais. Ou seja, movimentos que, para descaracterizar um pouco a crítica inicialmente tecida, são movimentos que são manifestações, que nascem de manifestações populares, mas que têm a sua gênese nas mídias sociais. A nossa proposta na aula de hoje foi a de apresentar sucintamente como, por exemplo, há um impacto da tecnologia na forma como o homem se entende como homem no século XXI. Falamos, portanto, sobre o papel da tecnologia na formação da opinião, o papel da tecnologia na construção das relações interpessoais, o quanto estamos isolados e conectados simultaneamente. Essa temática é uma temática sobre a qual eu deixo a indicação de alguns exercícios aqui na Blackboard.
e sobre a qual, quando voltarmos às aulas na semana do dia 19 de maio, eu acho que o nosso próximo encontro no desenvolvimento acadêmico é na quarta-feira, 20 de maio, às 14h45, no horário da nossa aula, online, discutiremos. Um forte abraço, boas férias, realize os exercícios indicados e até o retorno.